Que seriam os artistas inferiores, os negros. O núcleo colonial ele foi criado em 86, então foi antes da abolição. Como os colonos eles tinham até 2 anos para quitar suas dívidas, e daí para frente eles podiam fazer o que quisessem com o lote, inclusive retalhar e vender frações. Daí que começa a fazer as pequenas vilazinhas. Isso vai acontecer em cerca de 1889 e já tinha a abolição. Só que não houve aquisição de frações por escravos simplesmente porque eles não tinham poder aquisitivo para isso. As populações negras que, com a vinda dos imigrantes, além dos imigrantes ocuparem o espaço, né, na zona rural, Martinho Prado ainda afirmava que, inclusive, tinha-se a possibilidade, e o projeto era esse, dos negros irem embora das cidades e as cidades então ficarem adequadas ao pensamento, ao projeto das elites. A intenção era velada, mas essa era a intenção, de barrar que essas pessoas, né, que os libertos, tivessem acesso à terra. Na região de Ribeirão Preto, para ser mais específico, nós tivemos a divisão de uma terra em 5 grandes partes, em cinco glebas. O núcleo era dividido em sede e seções. A sede era exatamente na região do Sumarezinho. Aí tinha a primeira seção, que é mais ou menos o Ipiranga e um pouco mais do Ipiranga. A segunda seção, que é nos arredores também do Ipiranga, Sumarezinho. A terceira seção, que é os Campos Elíseos, equivale aos Campos Elíseos. A quarta seção, que equivale a Paulistano, e chega até onde hoje é o Novo Mundo. A cidade de Ribeirão Preto era dividida pelo córrego Ribeirão Preto. Não é mais um núcleo colonial e sim faz parte de um bairro, o Barracão de Baixo. Tem algumas anotações se referindo a Barracão de Cima e Barracão de Baixo, que é em relação ao Barracão da Mogiana, né? Então, onde hoje é a estação Barracão, aquela estação Barracão,
Ali fazia a separação entre a primeira seção e a sede, que é Ipiranga, e a terceira seção, que equivale a Campos Elíseos. Então, o Campos Elíseos era o barracão de baixo, porque estava... De postura municipal, o animal tem que ficar assim, assado, enfim, tem toda uma organização em torno disso. Esse mental de higienização, ele acontece não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil como um todo. Copiando da França, copiando da Europa, o Brasil fez isso no país todo, né? O mundo todo seguiu isso, onde precisava tirar os cemitérios próximos do centro, as indústrias, todos os focos de contaminação tinha que ser tirados do convívio com a população. Porque tem vários motivos. Primeiro, vamos dizer, a morte começa a ser administrada agora pelo município, não mais pela igreja. Segundo, o aumento das doenças, das epidemias, que nem febre amarela, tifo, uma série de doenças do século XIX, vai forçar a cidade a criar um cemitério, vamos dizer, longe da cidade. Esse cemitério da Saudade era longe. Que o núcleo colonial Antônio Prado, mesmo sendo Campos Elíseos, que é praticamente centro hoje, é tudo junto, né? Para a época, era longe demais. Tinha que atravessar o rio, que não era canalizado, era uma travessia difícil. O próprio acesso do Ipiranga tinha que ser feito pelos Campos Elíseos para depois chegar no centro. Era uma viagem. E por que é construído no Campos Elísio? Porque aqui no Campos Elísio trabalhava os imigrantes, moravam, vamos dizer, os imigrantes, que eram aquelas pessoas mais simples da cidade. Então não ia pôr o cemitério da Saudade num lugar próximo de uma elite ribeirão pretana. Vão pôr perto dos operários, vamos assim dizer. O que inicialmente foi uma segregação social foi também a base da formação do bairro Campos Elíseos, que diante de tanta diversidade cultural se fez um lugar diferente. E a partir da terceira gleba do núcleo colonial, nós tivemos a organização de uma região diferente das outras. Por quê? Porque aqui nós não tínhamos apenas uma área produtiva de hortifrutis, de café para consumo interno, de galinha, esse tipo de coisa para a cidade. Nós temos também um pessoal que é mais especialista no trabalho da maquinofatura, da indústria em si. E por isso se estabelece nessa região, que tinha uma oferta de terreno barato, uma oferta de água pelo Córrego Ribeirão, é onde se estabelece algumas indústrias. É o imigrante que traz o hábito de consumir cerveja para o Brasil. Não se conhecia cerveja antes dos imigrantes, né? Então eles produziam, para consumo próprio, foram encontradas muitas indústrias, registros, né? Não a própria indústria, registros de pequenas cervejarias de fundo de quintal para os imigrantes. Tanto que a primeira cervejaria, Live Bertoldi, grande, foi formada na região do núcleo, né, nos Campos Elíseos. Que tipo de indústria? A Matarazzo.
nós temos uma indústria de bebidas, nós temos uma pedreira, nós temos uma olaria. Então são uma série de indústrias que careciam de mão de obra. E a gente vai ver vários investidores chegando, obtendo essas terras a preço bem baixo e fazendo casinhas para aluguel. Por exemplo, tinha mais de uma Vila do Rei do Fumo. De tanta gente no mesmo lugar, não havia mais motivo para os moradores do bairro Campos Elíseos irem rezar na igreja do centro da cidade. E justamente aí é que se dá uma formação de um núcleo popular que se estabelece aqui e que agora começa a formar um bairro em si. E esse bairro carecia dentro de uma lógica do Estado que nós tínhamos no Brasil na época, muito próximo da Igreja Católica, não mais o Estado leigo, diga-se de passagem, mas muito próximo da Igreja, sempre esteve. A região precisava de um apoio, de uma formação religiosa mais complexa, mais focada. A Igreja Santo Antônio não foi o primeiro lugar religioso do bairro. Antes dela, a pequena comunidade rezava na Santo Antoninho Pão dos Pobres. Esta igreja ela foi construída para ser uma igreja familiar, uma capela da família, porque a única igreja que aqui existia era a igreja matriz de São Sebastião do Ribeirão Preto, na Praça 15 de Novembro, que posteriormente foi lamentavelmente destruída. Já a segunda igreja, então, construída em Ribeirão Preto, no início de 1903, foi esta, Igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres. Meus pais se chamavam Antônio Giovannini e Luzia Giovannini. Tomaram conta da igreja por um período de uns 42 anos, mais ou menos. A família Proença dos Santos da Fonseca, ela veio no final do século XIX a Ribeirão Preto, de Lisboa, Portugal, de uma grande tradição católica, cultivando a sua fé. Construiu aqui ao lado da igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres a sua residência. Uma se chamava Ilma Proença da Fonseca e a outra é Glória Proença da Fonseca. Esta família Proença da Fonseca acolhia aqui, nos anexos da igreja, construída em 1903, numa hospedaria que hoje nós chamamos de mosteirinho, os empregados, os colhedores de café. Havia uma disparidade muito grande entre patrão e empregado. Os empregados não se misturavam com os patrões, nem mesmo para cultivar a sua fé. Nesse segundo banco sentavam as donas, né, daqui da igreja, as irmãs Proença da Fonseca, Dona Ilma, Dona Glorinha, e sempre com devoção a Santo Antônio. E o dia 13 de junho era a festa dos pães, tinha missa às 8 horas da manhã com a distribuição dos pães. Santo Antônio de Lisboa, que é mais venerado pelos pobres, e Santo Antônio de Pádua. Por quê? Ele chamava de batismo Fernando de Bulhões e nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Em Lisboa, de convento em convento, como frade franciscano, ele tirava o pão da cozinha e jogava pela janela aos pobres. Daí a tradição de ser chamado Santo Antônio Pão dos Pobres. Passei a maior parte da minha vida e eu vivi aqui, né? Então é gratificante para mim saber que os meus pais hoje, assim, entre aspas, né, ficaram famosos em virtude da igrejinha, de ter cuidado da capela, né? Então, isso para mim é uma honra, eu fico lisonjeada com isso. Posteriormente chegaram os monges olivetanos, beneditinos olivetanos, que foram também hospedados aqui. Portanto, o primeiro abade dos monges beneditinos olivetanos tem a sua cela até hoje no mosteirinho atrás da igreja. Com certeza, é um lugar sagrado, com certeza. Com certeza, eu posso dizer isso de coração. E Santo Antônio está presente a todo momento na vida, né, na minha vida, na vida de todos, né, de outras pessoas, outras famílias que passaram por aqui. Na festa de Santo Antônio, de 1904, dia 13 de junho, o padre Euclides Carneiro rezou a primeira oficial missa dentro desta igreja. Eu mudei para cá em 65. Há mais de 35 anos, 40 anos que frequenta aqui. Então essa foi a segunda igreja construída que ainda está em pé. O sino era tocado todos os dias, na época da mamãe, era tocado todos os dias às 6 horas da manhã,
ao meio-dia e às 6 da tarde. O toque dele, né, o som dele, isso grava na memória. É a única igreja em Ribeirão Preto cuja torre está atrás da igreja. Não está nem ao lado, nem em cima e nem na frente. Atrás da igreja. E é original. O piso é original. A amostra foi trazida de Lisboa e foi replicada para ser aplicado aqui nesta igreja. As paredes, elas não contêm cimento. É tijolo de também 1900. O muro também é de tijolo de 1900. O couro dela, a madeira torneada que forma o couro, que é onde fica o coral que canta, é original. Com o passar do tempo e a expansão populacional, a Santo Antoninho Pão dos Pobres ficou acanhada para receber os fiéis do bairro Campos Elíseos. A igreja do Santo Antoninho era uma igreja que já não comportava mais o volume de população que vinha nessa área. Ribeirão Preto, antes de 1814, tinha mais ou menos 5.200 habitantes. Em 1820, já chegava a ter 10.000 habitantes, então a população vinha crescendo muito. E uma estrutura religiosa que era dominante, que é o catolicismo, ter uma igreja que comportava menos de 200 pessoas, não fazia sentido para um bairro operário do tamanho do Campos Elíseos. Por isso a necessidade de construir uma igreja nova. Mas não foi fácil erguer o templo da Santo Antônio como inicialmente desejavam os padres escalabrinianos. Esse trabalho deles tinha como um foco a construção de uma igreja. E a construção da igreja para eles não era simplesmente fazer uma paróquia, alguma coisa pequena, mas construir uma igreja respeitável em que todos esses moradores da região tivessem a oportunidade de participar dos cultos ali na primeira metade do século XX. E por isso eles projetaram uma igreja bem grande, uma igreja que, se a gente for pensar em organização construtiva, era impensada. Com quase 150 metros de lateral, mais 50 metros de frente, era uma igreja muito grande para os padrões da época, um custo absurdo, sobretudo para um bairro de operários. E por isso o início dessa construção foi um tanto quanto difícil, foi complicado, porque em pouco tempo já se consumiu os 7 contos de réis que eles tinham guardado para construir a igreja. Os padres escalabrinianos não tiveram sucesso. E a partir da morte de um desses 2 padres que vieram para cá, houve uma mudança estrutural. O Dom Alberto José Gonçalves percebeu que os escalabrinianos eles estavam com alguns problemas na região, sobretudo de ordem financeira, e careciam de sair da área, sobretudo para ir para a região de Santa Catarina. E é por isso que surgiu o convite para a vinda dos olivetanos ainda em 19. A partir da organização desse novo projeto é que eles começaram com o apoio integral da população. Aos sábados, aos domingos, a população da região, operários em si, vinham até aqui e ajudavam na construção. Isso a partir de 1922. A importância do templo de Santo Antônio para o bairro em si é a marca histórica da formação do bairro. Por quê? Cada tijolo aqui dentro tem a presença do avô, do pai ou de um parente de alguém que mora aqui no bairro. Então a construção do bairro, ela vai estar junto com a construção do templo. É uma obra dos trabalhadores do bairro, é uma obra dos descendentes italianos que aqui estavam e aqui estão até hoje. Por isso, ela nada mais é do que a cara do morador dos Campos Elíseos e do habitante de Ribeirão Preto em si.
desejo que ele tanto tinha, e eu acredito que até hoje ele continua intercedendo por essa casa. Claro que existia o interesse em limpar as ruas, né? Tirar o mendigo da rua, evitar aquela situação onde as pessoas se deparavam com os pedintes, né? Aquele apelo constante pelo dinheiro, pelo alimento. Mas, quando surge a figura do Padre Euclides, ele olha para essas pessoas e as vê como seres humanos, que precisam de moradia, trabalho, conforto, lazer. O Padre Euclides Carneiro, ele foi um algo bom. Empreendimentos que se